professora Camila, vou lecionar a disciplina de História para o primeiro ano do Colégio Emaús. Sigam as orientações na hora de assistir a videoaula de vocês. Vá para um lugar bem tranquilo, de preferência com mesa para vocês colocarem os materiais, que a nossa aula vai começar. A nossa disciplina é a disciplina de História. E antes de eu começar a fazer a nossa chamada, vamos fazer uma oração para agradecer pelas nossas vidas? E por falar em nossas vidas, queria saber como vocês estão aí em casa, nessa semana especial de Dia das Crianças. Estão todos bem? Se vocês estão aproveitando bastante a semana de vocês. Então vamos orar para abençoar a vida de todos nós? Então vamos lá. Senhor meu Deus, muito obrigada por este dia e pela nossa aula. Obrigada pela vida de cada criança que está assistindo a nossa aula. Que eles tenham uma semana abençoada e de muita alegria. Em nome de Jesus, amém. Fizemos a oração, então agora é o momento da chamada, não é? Então fale presente aí, vou falar o nome de vocês, vamos lá. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Então, todos estão prontos? Já responderam a chamada? Então tá. Então, agora é o momento da nossa correção. Pega o seu caderno aí e abre para você ver se você fez certinho as questões, se não precisa corrigir, que agora é o momento de nós vermos se a gente acertou ou não. Então, vamos começar lá no número 1. Qual é o nome do nosso país? Então, qual é o nome do nosso país? É o Brasil. Agora, número 2. Sobre o que cada país tem, complete as lacunas. Então, estava tudo lá no slide e na aula. Então, cada país tem um. Tem o quê? Cada país tem um nome, não é verdade? Cada país tem seu nome próprio. Tem uma bandeira, então todos os países têm a sua bandeira. E além disso, o que mais que todo país tem? O seu hino. Então todo país vai ter o seu nome, a sua bandeira e o seu hino. Vamos lá para número 3. Qual nome foi dado ao nosso território antes dele ser chamado de Brasil? Então eu falei com vocês na aula que demorou um pouco para chegar até esse nome, que foi o nome Brasil. Então, tiveram outros nomes antes desse. Quais nomes foram? Então, Terra dos Papagaios, Terra de Santa Cruz, Ilha de Santa Cruz, ou todas as opções estão corretas? Então, é aqui, ó, a letrinha D. Todas as opções estão corretas. Porque, ó, todos os 3 nomes foram nomes realmente que foram dados antes do nosso território ser chamado de Brasil. Vamos lá para número 4. Responda. Por que colocaram o nome do nosso território de Brasil? Por que chegou ao final nesse nome? Por causa da nossa árvore, o pau-brasil, que tinha seu tronco com uma resina avermelhada. Vocês lembram que eu mostrei imagens para vocês do tronco da árvore do pau-brasil? Que ele é bem vermelho, lembra-se cor de terra, terra vermelha. E aí eles, lembraram, pensaram, é assim como o tronco é avermelhado, cor de terra, as nossas terras também são do nosso território. Então eles compararam, resolveram colocar o nome do Brasil de pau-brasil, por causa da resina avermelhada do tronco da árvore pau-brasil. Então, por isso, eles colocaram o nome do nosso território de Brasil, comparando o tronco, a resina do tronco,
com a cor das nossas terras. Então, espero que vocês tenham acertado aí a questão número 4. Agora, vamos lá para a número 5. Quantos anos aproximadamente vive o pau-brasil? 10 anos, 100 anos, 300 anos ou 5 anos? O pau-brasil vive até 300 anos, então são muitos anos, não são? Agora na 6. Qual é a cor das flores do pau-brasil? Vermelha, amarela, roxa ou laranja? A cor é amarela. Agora vamos para 7. Como é chamado o material do pau-brasil que era utilizado para fazer a tinta? Acabei de falar. Era a resina. E ela era usada para fazer a tinta. Hoje em dia não se usa mais o pau-brasil nesse tipo de trabalho. Vocês lembram o pau-brasil agora? Tem pouquíssimas árvores, então ela é vista em reservas, ela é protegida, então ela não é encontrada facilmente. Vamos lá para número 8. A árvore pau-brasil pode atingir até quantos metros? 15, 100, 40 ou 2? Ela pode atingir até 15 metros. Tem lá no slide 30 metros, se eu não me engano, mas 30 metros era a altura que ela atingia antigamente, então ela crescia muito. Mas hoje você consegue ver até 15 metros de altura. Agora 9. A madeira do pau-brasil é utilizada atualmente para fazer o quê? Móveis, violino, tambores ou brinquedos de madeira? Ela é utilizada para fazer violino, que é esse instrumento aqui, que é um instrumento muito caro, como eu falei para vocês. Imagina você comprar um violino feito com a madeira do pau-brasil, dessa árvore que está sendo tão rara. Então, não é um instrumento barato comprar um violino feito pelo pau-brasil. Agora vamos lá para 10. Observe as características do pau-brasil e faça um desenho dela no caderno. Então, era para vocês fazerem o desenho, mais ou menos como está aqui, do pau-brasil com as suas características. Eu ainda expliquei para vocês. Com um tronco bem comprido, com as folhas amarelas que ela tem, não é? Se quisesse fazer o tronco mais avermelhado, para representar a resina que ela tem, vocês poderiam fazer. Então, eu espero que vocês tenham feito o desenho e podem mandar foto também para eu ver como ficou o desenho do pau-brasil de vocês. Terminamos a nossa correção e agora nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo sobre o meu país. Então, nós vamos falar mais hoje sobre a nossa bandeira. Então, nós falamos sobre o nome do nosso país, o porquê que chama Brasil. Agora nós vamos entrar na bandeira. E o que é uma bandeira? A bandeira é um símbolo visual representativo de um estado soberano, um país, um município ou uma organização. Então, várias coisas podem ter uma bandeira, é um símbolo, né? Algo para nós podermos ver e saber que é de determinado lugar. Pode ser um grupo, pode ser uma organização, pode ser um estado. Então, toda vez que nós batemos o olho na bandeira, nós sabemos que ela é de tal coisa, se é de uma ONG, se é de uma prefeitura. Então, ela serve para isso, é um símbolo visual. Então, aqui, olha o tanto de bandeiras que nós temos aqui, todas bandeiras de vários países, cada país com seu nome e a sua bandeira. Então, ó, nós temos lá que é o nosso Brasil, Estados Unidos, Japão, diversas bandeiras. É bem legal depois a gente passar pelas bandeiras, se der tempo, para nós podermos ver, ó, cada uma. Então, quem sabe mais para frente nós não conseguimos, né? Ver essas bandeiras aqui e descobrir mais sobre esses países. Mas é para isso que serve a bandeira.
A bandeira, vocês sabem o que originou a bandeira? A bandeira é lá da Idade Média, então ela é bem antiga. E eles usavam a bandeira, na época nem era uma bandeira como nós vemos hoje, era um pedaço de pano com uma haste, né? Como se fosse um cabo, para diferenciar os soldados. Então, quando o exército ia para a guerra, eles pegavam, faziam essa bandeira de pano, assim, né? Penduravam um pano em um cabo, e aquilo ali diferenciava um grupo do outro, para eles não se atacarem. Então, a bandeira era a representação de um povo, de um exército. Bem legal, né? O início da bandeira aí. Agora vamos falar sobre a nossa bandeira, que é a bandeira do Brasil, e ela é composta pelo quê? Quais são as características que ela tem? Ela tem um retângulo verde, um losango amarelo, essas são as formas geométricas. Losango, o retângulo verde, um losango amarelo, um círculo azul, e ela tem 27 estrelas brancas e uma faixa branca escrita Ordem e Progresso em verde. Então, essas são as características da nossa bandeira do Brasil. Então, o que significa cada cor? Tudo tem um porquê, turminha. Então, cada parte aqui da nossa bandeira tem um significado. Ela não está aqui à toa, porque eu quis colocar amarelo, eu gosto de verde, então eu vou colocar o fundo de verde. Não, ela tem um motivo. Então, eles colocaram a cor verde para representar a natureza, o amarelo para remeter ao ouro, lembrar o ouro e as riquezas do nosso Brasil, e o azul e as estrelas fazem referência ao céu na noite de 15 de novembro de 1889. Quem aí sabe o que aconteceu na noite de 15 de novembro lá em 89? Ninguém, né? Vocês nem eram nascidos nessa época, nem a professora também existia. Então, na noite de 15 de novembro, diz que foi uma noite muito bonita e estrelada. Então, ela foi um motivo para colocar esse azul e as estrelas. Mas sabe o que aconteceu nessa data aqui que eu acabei de falar com vocês? Nessa data ocorreu a proclamação da República. Mas o que é República? É uma forma de governo em que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos. Então é como a nossa votação hoje, a nossa eleição. Nós conseguimos ir lá, né, nas urnas, dar o nosso voto e aí nós conseguimos colocar uma pessoa no poder através de uma decisão nossa. Nesse caso aqui, foi muito importante a proclamação da República, porque aí o governo realmente ficou dessa forma. O chefe de Estado, né, como se fosse o nosso presidente hoje, foi eleito pelas pessoas. Então, as próprias pessoas, os próprios cidadãos conseguiram ter autonomia para votar, dar a sua opinião. Isso aconteceu aqui na época da República. Então, foi uma data muito importante, histórica, né, para a democracia, para o Brasil. Então, por isso que colocaram lá o azul, as estrelas, por conta desta data, porque foi um marco da proclamação da República. Foi o direito do povo escolher o seu governante. Então, isso aqui é uma das imagens da proclamação, do momento lá que teve. E aqui, a pessoa que estava à frente do exército desse movimento foi essa pessoa aqui, que foi o nosso primeiro presidente do Brasil, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, ele foi o nosso primeiro presidente, foi ele que estava aí à frente. Então, é bem legal também aí essa curiosidade para vocês da história e do porquê, às vezes, das cores da bandeira. Então, vocês viram o porquê? Uma coisa acaba ligando a outra. Aí, aqui tem, o significado das estrelas. São 27 estrelas, não são? Cada estrela vai representar
um estado ou cada uma das unidades federativas. Então, olha aqui, cada estrela representa um estado do nosso país. Ó, nós temos o Pará, o Amazonas, Goiás, Bahia, Minas Gerais, que é onde nós estamos, nós vivemos, São Paulo, então Rio de Janeiro, são todos os nossos estados. Cada um tem a sua estrelinha. Vamos ver qual é a nossa estrela aqui, a de Minas Gerais? Me ajuda a olhar. Minas Gerais é o número 12, então nós estamos aqui, ó, bem no meio da nossa bandeira, no número 12. Agora, o porquê que falou, né, escreveu lá ordem e progresso, de onde veio esse significado, de quem? O ordem e progresso, que está aqui no meio da nossa bandeira, é dessa pessoa aqui, ó, Augusto Comte. Ele é da autoria dele, né, o escrito ordem e progresso, mas é só uma parte pequenininha daquilo que ele escreveu. E ele ajudou muito, as ideias dele influenciaram lá na República, na hora que teve a mudança lá, como eu falei com vocês, que as pessoas começaram, né, a eleger quem ficaria no poder. E a frase dele completa, na nossa bandeira nós temos só ordem e progresso, mas a frase toda é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então saiu dessa frase aqui, o ordem e progresso da nossa bandeira. E ele é francês, se eu não me engano, esse Auguste. Então foi daqui que foi tirado o nosso ordem e progresso. Agora que nós terminamos, nós aprendemos hoje sobre a bandeira, o porquê das cores, das estrelas. Tem exercício para vocês fazerem aí em casa. Então, na número 1, vocês vão fazer o desenho da bandeira do Brasil de acordo com as suas características. Então, vocês podem fazer no caderno mesmo e vocês vão colocar tudo que tem na nossa bandeira, as cores, as estrelas. Então, faça uma bandeira bem bonita. Lá na 2, que é essa aqui, eu perguntei o seguinte: qual o significado da cor verde na bandeira? Amizade, natureza, respeito ou soberania? Então, vocês vão colocar a resposta correta no caderno de vocês. Agora, na 3. Quantas estrelas a bandeira do Brasil tem? Então, responda. A 4. Qual frase está escrita na faixa branca da nossa bandeira? Está escrito amizade e fé, ordem e respeito, ordem e progresso ou progresso e soberania? Então, marquem aí a resposta de vocês, escrevam. Na número 5, quais são as cores da bandeira? Então, a nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco, verde, amarelo, branco e vermelho, amarelo, azul e branco, branco, verde e preto. Então, escreva a resposta certa. Na número 6, na verdade, turminha, está repetindo a primeira lá, que é para vocês fazerem a bandeira do Brasil de acordo com as características. Então, vocês não vão repetir aqui, a professora colocou aqui no slide, mas é para fazer uma vez só, né? A professora acabou repetindo aqui. Então, vocês vão fazer só até a número 5. E aí, turma, além dessas 5 questões, tem aqui para vocês fazerem uma matriz que eu vou enviar para vocês por e-mail. E essa matriz tem lá uma cruzadinha sobre a bandeira para vocês fazerem, tá? Então é para fazer as 5 questões, mais a matriz que estará sendo enviada para vocês. Bom, turminha, chegamos ao final de mais uma aula. Então, ó, fiquem com Deus, bons estudos para vocês, tá? Até nossa próxima aula. Um beijo e lembrem-se, juntos no caminho certo.